Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é o Miguel E aqui é o Lucas. e esse aqui é o Pode Confiar. Hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre um tema que a gente discutiu um pouco mais cedo no nosso grupo de jovens e que a gente achou pertinente, que seria legal também discutir com vocês sobre esse assunto. Hoje nós discutimos sobre legado, nós discutimos sobre uma vida profunda em Deus, uma vida de busca ao Senhor. Nós falamos sobre o discípulo que busca o seu mestre, que anda junto dele, aonde quer que ele vá. Legal, muito interessante. E qual foi a passagem que a gente estava vendo mesmo? Nós usamos 1 Reis 19, versículo 19. Qual era essa pessoa que estava buscando um legado? Essa pessoa era Eliseu, né? E o seu mestre era Elias. Elias passa um manto sobre Eliseu e nesse momento Eliseu se levanta como um profeta que iria suceder Elias, né? Cara, que interessante. Então Elias está numa transferência de legado, né? Sobre a vida de Eliseu. Poxa, muito legal. Eu achei muito interessante quando você falou logo no início, né, do sermão que Eliseu, ele tava lá arando a terra lá com o boizinho dele lá, e aí chega Elias e joga a capa por cima de Eliseu, e naquele momento ele sabe que a vida dele iria mudar. Como foi essa mudança para Eliseu? O que ele fez antes de ir, né, com Elias? Eliseu tinha coisas importantes, né? Sua criação ali de gado, a sua família, a sua cidade, o seu povo, né? Ele pertencia a um lugar, né? E quando Elias passa um manto sobre ele, ele junta os seus bois, né? A sua propriedade, a sua renda, o seu trabalho, e ele sacrifica esses bois, ele queima e ele divide com o seu povo, né? Ele também diz que se despede dos seus pais e então ele segue Elias para aprender bem de perto o que é ser um profeta, o que é ser um homem de Deus. Cara, que interessante parar pra pensar, né, que Eliseu, ele deixou tudo pra trás, ele pegou o sustento dele, porque aquilo era o sustento dele, né? Sim. Arar a terra com aqueles bois, ele pegou, matou, fez lá uma grande comunhão, né? Queimou o que não tinha. Por quê? Porque ele não queria ter nada pra voltar pra trás, pra não se arrepender. Será que é isso mesmo? Ou como é que é? Como é que é o pensamento sobre isso? É como em João 6,66 diz que muitos dos discípulos deixaram Jesus e em seguida, no 67, Jesus vira para os discípulos e pergunta para eles: vocês não vão embora? Pedro diz: para onde nós iremos, se só tu tem essas palavras de vida eterna, né? Eu acredito que Eliseu, ele também não tinha esse lugar para voltar, ele só tinha uma opção que era em direção ao Senhor. Então ele garantiu de não ter esse lugar para voltar, de não ter algo para sentir saudade. Ele passaria a olhar para o Senhor. Cara, que interessante. Eu fiquei muito assim, sabe, impressionado. Foi com um termo que você falou, que eu não tô lembrado agora, que era pro cara que era seguidor, tipo, o cara que seguia de perto. Eliseu, ele não só seguia Elias como um servo, ele seguia ele, tipo, de perto. Aquele termo que você utilizou, de que quando a pessoa segue muito de perto o seu mestre, ela fica Sim. com a poeira, né, dos calçados nele, nas Sim. suas vestimentas. Quando o rapaz era jovem, nessa época, né, ele era enviado para um mestre, né, que seria treinado, né? Entendi. E ele recebia um nome que chamava Talmidim. E essa expressão, essa palavra, ela traz a ideia de vestes sujas de poeira. Entendi. Então, trazia a ideia de um discípulo que andava tão próximo do seu mestre que ele era sujo com a poeira da sandália do seu mestre. Cara, que Então, interessante. em 2 Reis 2, você vai ver Elias dizendo para Eliseu: fica aqui que o Senhor me mandou a Gilgal ou a Jericó. E Eliseu diz: não, tão certo como vive o Senhor, eu irei contigo. Então ele queria estar bem de perto. Isso aí eu acho que fica até evidenciado muito, né, nessa parte que nós estávamos estudando, de quando Eliseu, ele já está
indo atrás de Elias, né, sabendo que era naquele dia que Elias iria ser, né, ser levado, ele não, em nenhum momento ele deixou Elias sozinho. Outros profetas, inclusive, chegaram e falaram: cara, sabe que é hoje que Elias vai ser levado. E assim, tipo, isso demonstra, né, que ele estava perto, né, cara? Sim, Elias até colocou como... Depois que Eliseu fala o que ele queria, né? Elias diz: pede-me o que tu queres antes que eu seja tomado de ti, e assim será feito. Então, depois que Eliseu pede a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, né? Elias coloca uma condição de que ele receberia aquilo se ele visse quando Elias fosse tomado. Ou seja, se você permanecer até o momento em que Deus me tomar, você terá a porção dobrada, né? Interessante, né? Não era só... não era somente seguir ele, era permanecer, tipo, era estar lá no momento exato. E ninguém sabia o momento, eles sabiam que ia ser naquele dia, né? E não só isso, né? Ter coragem de estar com ele, de estar com Elias no momento em que ele seria levado, né? Tanto que relata a Bíblia que tinham 50 profetas que seguiram eles até o Rio Jordão. E de lá, eles ficaram de longe, da outra margem. Eles não atravessaram com Elias e nem com Eliseu. E depois que eles atravessaram, que é uma coisa que eu achei muito interessante, só depois que tava Eliseu e Elias juntos, sozinhos, sem nenhum monte de gente, foi quando Elias foi levado. E isso, cara, é incrível. Bora falar um pouco sobre o legado. Na sua opinião, assim, você acha que esse legado que Elias passou para Eliseu pode ser comparado a um legado que Jesus passou aos seus discípulos? Sim, eu acredito que o espírito de Elias, né, essa unção da porção dobrada, ela atravessa o Antigo Testamento, né, ela entra no Novo Testamento, né? Quando Jesus diz aos discípulos: vocês farão coisas maiores do que as minhas. Jesus fez grandes coisas, né? Tanto que a história hoje é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus não foi só um homem que viveu 30 e poucos anos e morreu. Ele marcou a história, né? Sim. Então ele diz: vocês farão coisas maiores que as minhas. Então esse legado de porção dobrada, nessa unção, ela permanece e permanece até os dias de hoje, né? Cara, todos nós um dia recebemos algo de alguém. Sim. E foi colocado sobre nós, né? Foi passado um manto sobre nós. E é uma missão nossa dar continuidade e ir além. E explorar lugares onde os outros antes de nós ainda não foram. Eu tava pensando aqui agora, eu lembrei que logo no final, assim, praticamente no final da passagem que a gente leu, Eliseu, assim que Elias foi levado para o céu, ele ficou muito triste. Ele rasgou a capa dele, né? E ele viu a capa de Elias e pegou a capa de Elias. Bom, isso aí é minha opinião, né? Eu não tô tirando embasamento da minha cabeça agora. Será se não foi apenas um sinal de tristeza, mas um sinal de tipo... Primeiro eu deixei para trás a minha família para seguir Elias. Agora eu tô deixando para trás o meu antigo eu para ser uma nova pessoa, para ser agora um profeta, porque até então Eliseu não era profeta, ele era servo, né? Ele era o cara que seguia Elias. Esse ato de rasgar a capa dele e pegar a capa de Elias também tenha sido um ato de: estou deixando de ser uma pessoa normal agora para ser alguém guiado por Deus nesta área, né? Ser um profeta. Eu acredito que o natural e o sobrenatural, eles conversam entre si, né? Você pode ver a ação das juntas de boi, né, que foram queimadas, e o beijar o pai e a mãe, deixar o seu povo, como algo físico, né, que era visível e que antes foi tocado pelo sobrenatural. Então agora a questão das vestes também representa algo sobrenatural, né? Como uma nova criatura que nasce, né, ele troca suas vestes. É como se ele trocasse a sua própria pele, a sua própria
identidade e recebesse a identidade de Deus mesmo sobre ele. Isso me remeteu a 2 Coríntios 5,17, né? Que fala que se alguém está em Cristo, ele é uma nova pessoa. As coisas velhas, elas já passaram. Tudo se fez novo. E assim, cara, quando você recebe essa unção, essa porção dobrada, você realmente deixa pra trás aquela velha pessoa e você toma uma nova guinada na sua vida. No caso de Eliseu, foi para se tornar um dos maiores profetas, né, que foram relatados na Bíblia. O cara que mesmo depois de morto ainda foi utilizado, sabe? Foi usado grandemente por Deus, né? Aquela passagem lá, o cara foi jogado lá no... Onde estavam enterrados os ossos dele. Tava os ossos de Eliseu, e na hora que tocou, ele voltou à vida. Tanto poder, né? Muito poder, cara. Muito poder. Então, galera, é isso. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Esse aqui é apenas um projeto que a gente está iniciando e a gente gostaria de verdade que vocês apoiassem. Um abraço, que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Amém.